Ela surgiu sem aviso e as consequências nós sentimos até hoje. É ela, a pandemia de Covid-19. Internações, mortes e a incerteza de enfrentar uma doença até então sem vacina desestabilizaram todos os setores. E o mercado de trabalho, claro, sentiu tudo junto. Mas mesmo em um momento caótico e inesperado, mostramos uma certa resiliência. Sim, houve muitas demissões, isso é fato. Mas já parou para pensar que poderia ter sido bem pior? Então, o que segurou o emprego de tanta gente? A Cedro é uma indústria têxtil com 150 anos de história no Brasil. É uma das poucas empresas que passaram não só pela Covid, como pela gripe espanhola. A companhia tem 3.500 funcionários em 4 plantas em Minas Gerais. Quando a pandemia se agravou, a empresa usou tudo o que tinha à disposição para dar segurança aos trabalhadores e manter a fábrica em operação. A primeira preocupação que a companhia teve foi não tratar de forma isolada a saúde das pessoas, da saúde da empresa, porque elas são interdependentes. Num primeiro momento, a agilidade para se poder implementar os protocolos de segurança. Num segundo momento, o equilíbrio, né, da preocupação com a saúde em função dos efeitos da Covid propriamente ditos, mas também os efeitos secundários relativos à saúde mental das pessoas. Num terceiro momento, a melhor adaptação possível dos modelos de trabalho, né? Quando a gente fala de indústria, uma boa parte das atividades não pode prescindir da presença das pessoas. Mas mesmo no ambiente industrial, né, dentro das nossas fábricas, foram estabelecidos protocolos de distanciamento, protocolos de testagem. As equipes administrativas que não precisavam estar constantemente dentro das fábricas passaram para o sistema do home office, né? E com base nessa questão, né, com base nesses 3 grandes cuidados, foi que a gente conseguiu atravessar o período mais crítico da pandemia. Boa parte dessas ferramentas veio com a reforma trabalhista. A legislação trabalhista, ela foi modernizada em 2017. Ela ajustou a legislação às novas formas de trabalhar e às novas formas de produzir. E um dos pontos mais importantes dessa alteração foi a valorização da negociação coletiva. E isso permitiu que, nesse momento de crise, de pandemia, trabalhadores e empresas pudessem ajustar as suas rotinas de trabalho, permitindo aí com isso que as atividades econômicas fossem mantidas e também fossem preservados os empregos. As mudanças na nossa legislação deram muito mais segurança para que empresas e trabalhadores encontrassem saídas negociadas para tempos de crise. Foi por isso que, quando a fase mais grave da pandemia passou, a indústria conseguiu manter os seus níveis de emprego. Nós adotamos a redução da jornada e de salário de uma forma equitativa, né, para todos os colaboradores da companhia, do porteiro ao presidente. Em algumas das unidades, utilizamos a suspensão do contrato de trabalho. Foram medidas fundamentais. Posso afirmar com toda a segurança, com toda a tranquilidade, que se não tivessem sido disponibilizadas e utilizadas, muitos empregos teriam sido perdidos e muitas empresas teriam sido extintas. Essa reconfiguração que a gente está vivendo agora, com muitas empresas repensando o formato de trabalho, está amparada na atualização das nossas leis trabalhistas. O home office que eu, você e boa parte dos brasileiros experimentaram de forma intensa desde 2020 está nessa conta. Aqui vale uma explicação importante. Teletrabalho significa trabalhar fora do ambiente da empresa. O home office é um tipo de teletrabalho feito de casa. A PEC IoT é uma startup de gestão de dados para a indústria, baseada em Florianópolis e em Lisboa. Quando o mundo fechou, a empresa precisou se adaptar. O que aconteceu foi que nós apenas adaptamos os escritórios físicos que nós temos no Brasil e em Portugal para o trabalho remoto, para os novos formatos de trabalho, né?
Parte da nossa equipe, por exemplo, ela é ou era, à época, oriunda de outros países, então parte já trabalhava remotamente antes da pandemia. E é curioso dizer que com o lockdown, por exemplo, e depois a abertura gradativa ali, onde voltou a circulação das pessoas, algumas dessas pessoas da nossa equipe voltaram em algum momento para o seu país de origem. Então a gente chegou a ter a nossa equipe trabalhando em 5 países diferentes ao mesmo tempo, em 6 cidades diferentes dentro do Brasil. E tudo isso é fantástico, assim, né? E facilitado, obviamente, pelas ferramentas que estão surgindo e que facilitam a comunicação e a gestão da empresa. Outra coisa, o reconhecimento do trabalho intermitente permitiu a contratação de pessoas com carteira assinada, mesmo num período de grande incerteza sobre a retomada da economia. A Covid-19 foi a grande prova de fogo, uma que ninguém estava esperando, mas a conclusão não podia ser mais definitiva. A reforma ajudou a preservar os empregos quando a gente mais precisou. E com a tecnologia cada vez mais presente na nossa vida, as nossas leis precisam acompanhar essas transformações. A flexibilização das formas de trabalho nada mais representa que o rumo que a sociedade está tomando, né? Então, até pouco tempo atrás, era impensável que uma empresa com sede em Florianópolis conseguiria instalar um software de análise de produção em uma fábrica no Canadá, uma fábrica na Suíça, uma fábrica em Singapura, por exemplo. Então, tudo isso acontecendo de maneira remota e com implementação muito rápida, sem sombra de dúvidas, auxilia nos resultados da empresa, sabe? É por isso que a indústria defende o fortalecimento do diálogo. Foi dele que saíram as ferramentas para enfrentar essa crise sem precedentes. No caso específico da Cedro, e acredito que da maior parte das companhias que tiveram sucesso na utilização dessas medidas, o fato das entidades sindicais que perceberam da magnitude dessas medidas terem atuado, né, em parceria junto com as empresas e não de forma antagônica, né, entendendo que naquele momento a busca do equilíbrio entre a manutenção da saúde das pessoas e a manutenção da saúde das empresas era algo inegociável. A gente vai precisar de diálogo para avançar ainda mais nas regras do teletrabalho. Quando a lei, claro, ela é aplicada, ela é experimentada, é natural que se verifique a necessidade de alguns ajustes, de alguns aperfeiçoamentos. Então, nessa legislação do teletrabalho, é importante que nós deixemos claro na lei que é permitido o trabalho misto, ou seja, que o trabalhador possa trabalhar fora da empresa e também de forma presencial. Isso vai trazer mais segurança e mais proteção. E tem outra coisa. Não tem como negar que o mundo do trabalho evoluiu e se diversificou. O trabalhador de hoje não é o mesmo trabalhador de ontem. Quando a gente fala em avançar nas nossas relações de trabalho, isso não significa diminuir direitos e proteção ao trabalhador. Significa ter um conjunto de leis em sintonia com os dias em que a gente vive. O mundo do trabalho ele permanece em constante mutação e é importante que nós preparemos a nossa legislação para que acompanhe essas mudanças tecnológicas, essas novas formas de trabalhar, essas novas formas de produzir. Nós precisamos de uma legislação sempre moderna, simples, né, e clara para que traga maior proteção e segurança tanto para trabalhadores como para as empresas. Todo mundo quer que o Brasil volte a crescer. Isso é condição básica para que o nosso país crie mais empregos. E está nas nossas mãos construir hoje as condições para as carreiras do futuro, desenhando regras capazes de proteger e estimular novas formas de trabalhar. O mundo do trabalho espelha todas as transformações pelas quais estamos passando. Se preparar para isso é um desafio enorme, mas é também uma grande oportunidade.